Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um 3 em 7, três coisas em 7 minutos. E a nossa reflexão de hoje, ou o que nós chamamos de devocional, é em Filipenses capítulo 1, do verso 21 ao 30. Legal? Então tá bom, mas espera um pouquinho. Lembra que é necessário da tua parte três coisas na sua postura. Ah, e isso talvez seja muito mais importante do que você assistir 100 vídeos e ser despejado um monte de informação em você. Para ter um tempo adequado de reflexão devocional, é necessário que você elimine distrações, certo? Limpe a área, procure um momento adequado no seu dia ou um lugar adequado no seu trabalho, na sua casa, onde quer que seja, tá bom? Talvez seja até melhor você desativar algumas notificações dos seus aplicativos para você eliminar as distrações. 2. Leia o texto da reflexão ou ouça ele inteiro. E 3. Perceba o que Deus está falando no texto que você está lendo ou ouvindo. Perceba o que Deus está falando, que você não cumpre do padrão de Deus, que você não é perfeito, mas que, por outro lado, Deus é perfeito, como Ele é bom, como Ele produz coisas boas e faz coisas boas para a gente, tá bom? Não tenha medo disso. As boas novas dizem respeito a isso, que Jesus veio e pagou o preço pelo homem que não consegue, mas Ele aplica isso a gente. E quem crê em Jesus, e somente em Jesus, tem vida com Deus. Legal? Vamos ler o nosso texto do 3 em 1 de hoje. Filipenses 1, de 21 a 30. Vamos lá. Capítulo 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar agora e ouvem que ainda enfrento. Senhor Jesus, fale conosco, por favor, através da sua palavra, e que essas verdades possam encontrar em nós um lugar no nosso coração e ser aplicado à nossa vida. Que aqueles que não te conhecem possam se render ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, então agora a gente solta o cronômetro, eu te apresento três verdades nesse texto. A primeira verdade diz que viver Cristo é focar o melhor para o outro em primeiro lugar. Viver Cristo é focar o melhor para o outro em primeiro lugar. Lembra, a gente nunca está tirando o texto de contexto, né? A gente sempre ensina que você leia o texto que vem antes, o que vem depois e etc. Mas aqui mesmo você tem outros 3 em 7 em Filipenses que você tem toda a história do que está acontecendo. Paulo está preso, ele pode ser julgado, pode ser morto, etc e tal. O que Paulo está falando aqui o tempo todo nessa carta é: sejam felizes, alegrem-se em Cristo, alegrem-se por isso, alegrem-se por aquilo. E ele está o tempo todo mostrando a perspectiva de Cristo em tudo isso. Um homem preso e ainda assim falando alegrem-se, um homem isolado e falando yes, o evangelho está sendo propagado assim também e de outras formas. Então ele tem uma mente de Cristo e isso é também chamado a gente para que a gente tenha. Tá bom? Mas presta atenção como a primeira verdade aparece aqui. Viver Cristo é focar o melhor do outro em primeiro lugar. Paulo diz no começo do nosso texto que para ele viver é Cristo e o morrer é lucro, certo? Então ele já está enxergando tudo como tudo é oportunidade. Então viver é Cristo e se morrer, lucro. E é o que ele diz no 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Ótimo, quero trabalhar com força.
Já não sei o que escolher. 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer. E resumindo, para o seu melhor, para o melhor de vocês, Filipenses. Paulo está resumindo aqui, falando, para mim, melhor mesmo era ficar quietinho aqui na prisão, esperar meu destino, nem me defender direito, e se eles me matarem, mataram e pronto, eu tô com Deus. Melhor, é lucro. Morrer é lucro para quem está em Cristo, quem crê só em Jesus, quando morre, pronto, vida eterna, né? A próxima vez que abrir o olho vai estar já diante de Deus, diante de todo o povo de Deus, e aí não tem pecado, não tem dor, não tem isso, não tem doença, não tem aquilo outro, e a gente está vivendo o melhor de Deus. Mas Paulo fala, é melhor que eu fique e trabalhe para vocês. A mentalidade de Cristo, ela é inversa da do mundo, ela vira o nosso mundo de cabeça para baixo. Então a primeira verdade para a gente, viver Cristo é focar o melhor para o outro em primeiro lugar, é contrária à nossa natureza, que a gente quer sempre o nosso primeiro, o nosso melhor em primeiro lugar. Mas Deus quer mostrar outra coisa para a gente. Viva Cristo, que você vai focar primeiro o outro. O marido vai focar em primeiro lugar o melhor para a esposa vai focar em primeiro lugar o melhor do marido, depois ela. Os pais vão focar em primeiro lugar o melhor para os filhos vão focar em primeiro lugar o melhor para os pais, e isso vai expandindo. Pensa também aqui nos filhos, né? O que é melhor para os pais? Não que eles fiquem só recebendo, o papai traz isso, o papai faz isso, a mamãe faz isso, e os meninos, né? A gente vive num mundo que a adolescência chegou até os 40 anos. O melhor para os meus pais é que eu me desenvolva em Cristo e isso vai atingir todas as minhas áreas e eu saia de casa e eu trabalhe e eu vá viver a vida, e isso também é bênção para os meus pais. Ok, a mente de Cristo me faz focar o outro em primeiro lugar. Muito bom. O que nos leva ao nosso segundo ponto. Amar o outro é promover a satisfação dele em Cristo. Então, o melhor para o outro é que ele se satisfaça mais e mais em Cristo. E esse é o nosso segundo ponto. Amar o outro é promover a satisfação dele em Cristo. Como é que se faz isso? Bom, discipulado. Eu quero fugir dessa palavra, mas não dá. Como é que se faz isso? Vivendo um com o outro, ensinando e praticando junto isso. O que eu quero produzir na minha esposa é que ela se satisfaça mais e mais em Cristo e menos em coisas. Até, por exemplo, no casamento, ela não tem que ter a satisfação dela no casamento, tem que vir de Cristo, porque o casamento vai ter problema, vai ter coisas muito lindas, mas vai ter problema e ela não pode ser abalada. Cristo não abala nunca a minha esposa e por aí vai. Como é que a gente pode espalhar isso? Vamos pensar menos egoisticamente, espalha mais fora do só, eu e minha esposa, eu e meu esposo, eu e meu irmão, eu e meu pai. Espalha isso para fora. Eu sei que você possa ter muitos contatos bem pertinhos de você, que isso aqui já vai ser explosivo. Viva isso. Mas espalha isso para fora. Espalha isso para outras pessoas. Como é que você produz ou promove a satisfação dessa pessoa em Cristo? Isso é amar alguém. Você produz ensinando que Deus ama. Olha aqui, Deus ama tal coisa. Ele detesta tal coisa. Precisa ter ensino. Mas não só ensino, porque quem discipula precisa ensinar, reensinar, corrigir, ensinar, corrigir, ensinar, reensinar. Gente, isso é a vida. Você vai vivendo junto por anos. E não só ensino, descrever coisas, mas viver junto, ser exemplo, caminhar, chorar junto, orar junto. E aí, com a prática, você ensina aquela pessoa a amar a Jesus. Não se ensina alguém a amar só dando informações. Tem que ser todo dia. Vamos para a igreja? Vamos fazer isso junto, vamos fazer tal coisa. E você vai ensinando com prática cada vez mais a amar a Jesus. E a nossa terceira
a verdade vai decorrer de tudo isso que a gente vê do 27 ao 30, é uma cidadania, né? A cidadania cristã, ela é unida e ela é firme. Então, se a gente está investindo no outro primeiro, se a gente está querendo a satisfação dessa pessoa em Cristo, a gente tem uma cidadania cristã que não está mais brigando quem que é melhor, quem não é melhor. Então, estourou aqui, mas já acabou, tá? Cidadania cristã, ela é firme e unida porque ela é satisfeita em Cristo. Então, não tem mais briga. Ah, o melhor mesmo é a minha igreja, melhor é tal coisa, melhor é isso, aquilo outro. Lutem firmes e unânimes pela fé evangélica. Não tem mais batista, presbiteriano, menonita, assembleiano e etc e tal. Tem quem está no evangelho e quem não está. Fiquem firmes, unidos e lutem. Isso é só a prática de tudo que já veio antes. Então a gente encerrou aqui. E três ações para você, né? Três respostas diante de Deus do que Ele está mostrando. Primeira, confesse ao Pai o que você falha, o que nesse texto você percebeu que eu não invisto, eu não penso no outro em primeiro, eu não promovo a alegria de alguém, a satisfação em Cristo. Confesse ao Pai, né? Sua primeira ação, confesse, pode falar. 2, perceba como Jesus cumpriu isso, como ele pensou em primeiro, no outro em primeiro lugar, como ele pensou na gente e como ele promoveu a nossa satisfação nele ao morrer na cruz. Então, primeiro, confesse ao Pai os teus erros. 2, perceba como Jesus cumpriu tudo e louve a Ele pela obra da cruz e a ressurreição. Isso é lindo demais, essas são as boas novas. 3, peça para que o Espírito de Deus possa habitar em você e produzir isso em você, tá bom? A gente se vê por aí.